vai ser bom. Vou falar oi e eu falo pra ti começar falando a tua história um pouco e a gente vai falando aí. Plano muito bem elaborado. Vamos começar. Então tá, pessoal, depois de a gente ter passado uma hora inteira aqui planejando a nossa conversa e estabelecendo os tópicos por ordem de importância do que a gente vai falar, vai fazer um bate-papo aqui. Bater um bate-papo. O português bem dizido sempre vem bem, né, cara? O português bem dizido é sempre incrível. Ótimo. É que a gente está aqui agora em San Diego, na Califórnia, num belo dia de sol, depois que a gente ter prestigiado o evento do Traffic Conversion Summit, do Ryan Deiss, um evento foi bastante legal. Hoje a gente até teve uns problemas com... Melhor não contar, né? Com o horário. Vamos dizer que teve um problema com o horário, mas agora a gente está aqui gravando esse vídeo depois do evento, conversando com o Henrique Carvalho, Bruno Piscinini, Samuel Pereira, a gente já vai se apresentar melhor, e Rafael Seabra. Então aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa história, como a gente começou, as nossas dificuldades, e se possível, vou dar alguns comentários para ajudar o pessoal. Então o primeiro deles será... Convido o Samuel Pereira a comparecer ao palco e se apresentar, contar um pouco mais sobre a sua história pro pessoal conhecer. Ótimo, legal, pessoal. Bom, como o Bruno já disse, meu nome é Samuel Pereira. Eu comecei na internet há mais ou menos 3 anos e meio. E eu comecei com um blog de dietas. Foi praticamente o primeiro blog que eu comecei, eu e mais meu sócio. E a gente, que é o Roberto Dias. E aí, a partir de... Só que a gente levou um tempo para dar certo, eu não sabia que ia dar certo ou não. Eu comecei por influência também do... Quer dizer que quando tu começou tu não sabia nada e teve que aprender. Que estranho, né? Pois é, eu comecei do começo. Eu comecei... acho que já dá saber. Comecei do começo. Começou do começo. E quem me influenciou muito no começo foi o Fernando Oliveira, meu amigo, vocês conhecem também. E o Caio Ferreira, o Rômulo Souza... que no começo assim me influenciou muito, tudo mais. E quer dizer, eu fui conhecendo ele, já tinha começado também, só o Fernando que eu já conhecia, depois o Jonathan também, e a gente se uniu lá em BH também, então um grupo legal. Então assim, eu tinha muitos sites de Etsy, comecei a gerar bastante visitas para o meu site, e hoje muitas pessoas acabam que talvez me conheçam por causa dos segredos da audiência, que foi o curso que eu lancei. Esse é meu resumo. Para iniciar a conversa. Agora o Rafael Seabra. Agora convidamos ao palco. Jogamos a batata. Rafael Seabra. Tá, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Seabra. Eu tenho um blog chamado Quero Ficar Rico. E o meu começo foi bem despretensioso, assim. Eu criei um blog para trocar dicas de finanças com alguns amigos meus, colegas de faculdade e tal, colegas de trabalho. E de certa forma ele foi começando a tomar uma proporção maior, até por coisas que eu nem conhecia direito, tipo o próprio SEO, né? Então, ele começou a ranquear palavras-chave, começou a trazer resultados orgânicos para o meu site e ele foi crescendo e fui apresentado a produtos afiliados. Até então, eu rentabilizava o meu site, na verdade, era mais para trocar uma ideia sobre finanças. E depois aí apareceu a questão do AdSense. Então, se colocar alguns banners, eu posso começar a rentabilizar ele. Eu fiz, poxa, então, legal, porque antes eu fazia de graça e ainda assim gostava de fazer. Se eu puder ganhar dinheiro, melhor ainda, né? Então, comecei a colocar banners do AdSense, comecei a rentabilizar ele e apareceu os produtos afiliados. Então, para quem não sabe, produto afiliado é o quê? É eu divulgar o produto de uma outra pessoa e ganhar uma comissão para cada venda que eu realizar. E aí eu fui vendo que, assim, além de eu fazer o que eu estava gostando, eu podia ganhar dinheiro com isso daí. E tive resultados como produto afiliado, depois criei o meu próprio produto. Então, alguns de vocês já devem conhecer o livro digital Como Investir Dinheiro. E basicamente foi isso daí. Eu comecei totalmente sem pretensão nesse mundo digital. E meu blog cresceu bastante. Hoje em dia eu recebo 150 mil visitas para um blog que é um nicho específico da educação financeira, é uma quantidade bem bacana. E estou aqui com vocês agora. Legal, eu tenho uma curiosidade. Quando você lançou Quero Ficar Rico, você realmente queria e estava procurando isso e resolveu criar um blog sobre isso? Qual é a ideia, cara? Cara, a ideia é ficar rico em todos os sentidos. Assim, a ideia não é só a parte financeira, mas assim, primeiro você entender o que é o conceito de riqueza para cada um. Assim, o meu conceito de riqueza é tipo, eu conseguir acumular uma série de ativos ou um tipo de trabalho que me dê um retorno que eu não precise, assim, que eu tenha prazer no que esteja fazendo
e que o que eu consiga acumular, ele consiga pagar, bancar meu custo de vida, sem eu precisar estar trabalhando, assim, sem eu depender cada vez menos do esforço do meu trabalho. Então, assim, para trabalhar, ele passar a ser uma coisa que eu faça por prazer e não por necessidade. Então, se eu pensar desse lado da liberdade financeira, hoje em dia eu tenho liberdade financeira, porque eu trabalho só com o que eu quero, na hora que eu quero, e consigo ter tudo o que eu preciso. Então, assim, isso é muito bacana. Então, a ideia do Quero Ficar Rico foi justamente essa. O endereço do site é queroficarrico.com.br, só .com. Os dois, tanto faz. Tu tem os dois. Queroficarrico.com. Eu conheci seu site, cara, um tempo atrás, assim, antes de conhecer você pessoalmente. Já conhecia o site. Então tá, Passa a bola agora. Passamos o bastão para Henrique Carvalho comentar mais sobre a sua experiência. Bom, hoje em dia, acho que o meu principal blog é o Viver de Blog, para quem não conhece, mas eu não comecei na área de marketing digital, comecei na mesma área do Rafa, de investimentos, finanças, e da mesma forma também, a gente foi sem intenção nenhuma. Estava na faculdade e aí queria trocar umas ideias com os amigos, e aí os caras me perguntavam, pô, mas me explica mais sobre isso aqui. Eu, cara, tô com um blog. Aí direcionava o cara pro blog. O blog era horroroso, assim, o design era a parada mais arcaica possível. O que provavelmente vindo dele era bom. Muito bom. O arcaico provavelmente é o layout do Bruno. Exatamente. Roubou minha piada. Eu ia falar, provavelmente é o que eu faço. Não, cara, era horrível. Assim, obrigado, Henrique. Assim, muito. Eu tô agora me sentir bem pra apresentar depois. Ih, cara, só a minha mãe lia meu blog, só os meus amigos de faculdade liam meu blog, então demorou pra crescer o negócio. E aos poucos, assim, eu fui gostando de escrever, pesquisar mais. Conheci também o blog do Rafa, o Quero Ficar Rico. E o negócio foi crescendo. Enfim, a gente sempre vai melhorando até de pouquinho em pouquinho, subindo degrau em degrau, vencendo obstáculos, a gente vai chegando lá e ao longo da conversa aqui já passando mais ideias. Bom, tanto que hoje o pessoal conhece tu como um dos caras que tem um dos melhores designs, assim, principalmente otimizado para conversão. Principalmente para conversão, que é o que mais interessa no final, ou seja, não só de venda, mas para escrever na lista ou para engajar. Que tanto que a gente, tanto os sites dele como as páginas que a gente fez, a gente tem um conteúdo, para quem não conhece, uma parceria no Marketing Digital com Resultados. As páginas foi design deste garoto aqui e ficaram realmente incríveis. Ainda bem. Tanto que eu já vi o pessoal roubando os designs, mas realmente adquiriu uma qualidade assim, de design incrível. E isso é só um exemplo, assim, não sou nenhum mestre, nada não, mas eu comecei muito mal com design, então as coisas vão melhorando com o tempo. É você que faz os designs? Depende. Nesse caso foi. Nessas páginas foi. Os infográficos tem no teu site, tem alguém para fazer. Né? Eu tenho que fazer template do site também, mas... Legal. Mas uma vez assim tem um olho e investe para ter a qualidade. Para ter tanta cara do blog, os infográficos, onde tem a cara. Dá para reconhecer quando é o teu trabalho pela qualidade. Sim. Agora com vocês, Bruno Piscinini. Depois no áudio a gente tem que colocar umas palmas, algumas coisas. Não, pois é, Bruno Piscinini, o meu site é, para quem não conhece, sou autor do Empreendedor Digital, empreendedordigital.com para quem quiser visitar. E o que eu, digamos, foco, especializo é realmente ajudar o pessoal a ter e criar um negócio online. Então a gente já está agora aqui em São Diego gravando esse vídeo. Ano passado eu estava viajei o sudeste da Ásia, que era um dos sonhos antigos que eu tinha, foi um dos motivos que eu comecei a trabalhar e querer criar meu negócio online, porque eu queria poder viajar e não ter, digamos, aquela amarra de tempo ou dinheiro. Eu queria poder estar em algum lugar o tempo que eu quisesse e não me preocupar nem com o tempo e nem com o dinheiro, tem que voltar para resolver. Então o negócio online eu vi que era a minha alternativa, comecei a trabalhar para isso e aí finalmente em 2013, ano passado, eu consegui fazer. Mas claro, obviamente não foi sempre essas mil maravilhas, teve um trabalho até chegar ali. Eu comecei também como quase 3 anos e meio atrás, foi lá por 2010, alguma coisa assim. E eu comecei com bastante, eu não era nessa área também, comecei com sites de AdSense e afiliados. E no começo eu não tinha, por exemplo, o Rafael, o Henrique, eles foram mais na área de finanças, tinha mais interesse, não sei se na área de AdSense escolheu, tinha algum interesse, mas pra mim, quando eu comecei, eu saí dando tiro pra tudo que é lado. Eu vou tentar ver onde é que, principalmente com AdSense, que foi o primeiro que eu comecei, eu cheguei a ter quase 100, 150 sites, não, acho que chegou a 100 sites por ali,
viu que dava resultado, aqueles que tinham mais clique, eu tentava desenvolver para conseguir ainda mais cliques. Mas, sinceramente, eram sites com conteúdo pior possível, porque com conteúdo pior possível eu ganhava mais cliques, e era de propósito. Só que isso, obviamente, já dá para entender que não era um modelo de negócios sustentável, óbvio. O Google alcançou, e aí foi derrubando o site, aí eu comecei a trabalhar com bastante afiliados da Amazon, e quando eu... Amazon, cara? Bastante tempo eu vendia produtos, principalmente eletrodomésticos, no mercado americano. Então você tinha site em inglês? Assim. Sim, a maioria dos meus sites, até os de AdSense eram em inglês, porque o clique era mais alto. Sim. Só que, claro, aí clique era mais alto, mas a competição era mais acirrada. Sim. A competição, se consegue o espaço, eu sabia que eu tinha chance de um clique maior. E aí eu tinha bastante site, principalmente AdSense e Amazon. Aí eu já estava ganhando com os dois relativamente bem, só que não era nada prazeroso, assim, já era porque era um conteúdo que eu não estava nem aí para o usuário, era conteúdo, eu sou o primeiro, tenho que ser o primeiro a admitir que o conteúdo era um lixo, que era só conseguir o clique, ou enviar para a Amazon, ou enviar para o AdSense, e até que a minha conta no AdSense foi banida, obviamente. E aí foi aí que eu dei o baque e falei, não, isso aqui está errado. E é aquelas coisas que, eu não sei se tem expressão em português, mas basicamente não é uma derrota temporária, que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque daí me colocou no caminho certo para possibilitar hoje eu estar aqui em São Diego com a presença ilustre dos meus colegas. Legal. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês. Eu acho que muita gente que está assistindo, e eu vejo muitas pessoas, às vezes, na minha lista, acessando meus conteúdos, enfim, que perguntam, nossa, mas dá para viver mesmo disso, né? Dá para viver de internet? É uma coisa que, às vezes, ainda não parece tão possível, né? Não sei se vocês também têm muitas perguntas, às vezes, assim. E eu também era quando eu comecei assim. Eu ficava, será que é possível? Aí eu lembro que eu conheci alguns amigos e começou a tornar mais real. Mas, o cara ganha dinheiro, o cara trabalha com isso, tem uma empresa com isso, é um negócio, né? E começou a fazer mais sentido, né? E eu lembro uma vez, cara, que uma pessoa da minha família veio e eu tive uma queda, tudo, né? Que nem você falou, teve, né? Tive uma queda no Google. E aí, poxa, Google, me deixou um pouco abalado assim, na época. E aí veio uma pessoa importante e falou assim, olha, você tem certeza que isso sustenta uma família? Tipo assim, né? Querendo dizer, isso é um negócio, que você acha? Sim. E hoje pra mim é até uma grande vitória, não sei o que eu diria. Uma conquista. Conquista que, por exemplo, na minha empresa hoje, a gente tem uma equipe de funcionários, 2 funcionários, 2 pessoas que trabalham na empresa, têm recém-nascidos, são famílias constituídas que são sustentadas pela minha empresa, que eu fundei. Né? E isso pra mim é forte, porque eu não tenho uma família ainda, né? Porque ainda não casei e tudo mais. Ninguém gosta de ti. É complicado. Mas então, Bruno, pode ir lá. Mas é sério, cara, isso me toca muito, porque realmente, além de eu estar, né, trabalhando com a internet, ter um negócio, eu também estou ajudando outras famílias, sustentando também, né? A gente está trabalhando junto. Eu não, né? Empresa, negócio, tudo. Então, que é um negócio, né? Até isso, às vezes o pessoal da minha família, tios, vem perguntar no almoço, aí fala, tento entender o que eu faço exatamente, dá pra ver que às vezes não entende exatamente como funciona, e aí, 1 e 2 alguém pergunta, tá, mas quanto que dá pra ganhar com isso? Daí eu acho estranha a pergunta, porque eu respondo, quanto que dá pra ganhar com uma empresa? Não é diferente, as pessoas por algum motivo não conseguem fazer a conexão, que é um negócio, é uma empresa como qualquer outra, pode ganhar 0 como pode ganhar tudo. Sim. Só que, é que as pessoas fazem a conexão, parece que assim é um negócio que é um sistema que tu vai lá e tu tem um limite de quanto. Não, é uma empresa, é um negócio. O fato de você como não ter um negócio outro. físico faz com que as pessoas pensem que, poxa, então isso é totalmente diferente. E no final das contas não é. Não é. Não é. É só ferramentas essa que questão de você separar o online e o offline, ele é meramente para você posicionar em relação a, sei lá, um diálogo. Mas assim, é a mesma coisa. O que existe no online, existe no marketing offline. Marketing, empresa, empreendedorismo. O que eu costumo dizer é o seguinte, é que, por exemplo, eu adoro comprar, você que está assistindo a gente aí também adora comprar, qualquer um daqui também adora comprar, o Henrique mais do que todo mundo. A gente vai incluir... todo mundo. Então é o seguinte, todo mundo a Amazon tá está indo para o Brasil e o Henrique está levando já 70% dos itens do estoque que vão ser vendidos no Brasil. Então a lógica é a seguinte, todo mundo adora comprar. Então basta você entregar algo que tenha qualidade para aquela pessoa. Então se alguém me oferece algo que eu esteja precisando,
eu vou comprar aquilo dali. Então, você tem um negócio na internet, você tem um negócio físico, tem que estar baseado nisso daí. Você tem que estar sempre preocupado em entregar algo para alguém que vai ajudar aquela pessoa. Se você entrega algo que ajude de fato aquela pessoa, seja um e-book, um curso em vídeo, um produto físico, uma hélice de seja, lancha, cara, qualquer coisa. Se você entrega algo que vai resolver, a pessoa vai comprar. Então, o foco do seu negócio tem que estar isso aí. O foco do seu negócio não é ganhar dinheiro. O foco do seu negócio tem que ser entregar algo para resolver o problema de alguém com bastante qualidade. Então é isso daí. Então isso vai funcionar pra gente, isso vai funcionar para qualquer tipo de negócio que você tiver. Sim, E a gente está na era da informação, né? Qual lugar melhor que a internet? Acho que nosso negócio todo se baseia praticamente... A grande vantagem da internet é isso, né? Que você consegue, tem diferentes, você consegue escalar, a né? parte da informação que a gente tem. Você ganhar em escala na internet, eu não sei se mais fácil é a palavra correta, mas assim, é mais acessível. Então fica... O custo para começar um negócio online com informação praticamente zero. Assim, a gente... Não é que seja praticamente zero, a gente costuma dizer isso também não é tão legal. Na verdade, você tem que investir bastante em você mesmo. E muitas vezes, não é que não tenha conteúdo de qualidade na internet. Tem, gratuito, mas é o seguinte, às vezes o tempo que você perde para poder buscar o que é bom e o que não é, testar o que é bom e o que não é, às vezes não vale a pena. Então, assim, se você adquire já algum curso que já tem um renome no mercado, que já tem aquela qualidade reconhecida, isso facilita bastante. Então, às vezes, não é que dá para você começar do zero. É que a questão, você tem que investir em você, mas os custos para manter o seu negócio são absurdamente baixos. Sim. E quando você cria um produto, um digital, seja um e-book ou seja um curso digital, o que acontece? O custo para escalar ele, isso sim é praticamente zero. A diferença entre eu vender um exemplar do meu e-book ou eu vender 3.000, ele é ínfimo. Então, assim, eu não tenho que gastar mais para cada um que eu vou estar vendendo. Então, é nisso daí que o negócio da internet é muito vantajoso. Porque é nisso que o seu custo fica praticamente zero. Mas, para começar, você tem que investir em você, cara. Sim, se você for comparar ainda mais com uma empresa fixa, uma franquia, você tem que investir muito mais dinheiro para fazer só de aluguel, sem dúvida, espaço físico. Sem dúvida. Sim. É incomparável, nesse sentido é incomparável. O risco também é muito pequeno. Sim. Quer acrescentar alguma coisa, Henrique? Eu tenho já a próxima pergunta que eu tenho curiosidade. Frank Hurd. Só solta os comentários na hora certa, a piadinha. Eu tinha uma pergunta que eu queria fazer, porque o Samuel, eu falei um pouco como a minha conta do AdSense foi banida, como eu comecei no caminho que não era certo. O Samuel também falou que também aconteceu as quedas. Aí eu acho que essa parte, eu acho que é importante falar, porque às vezes o pessoal acha que a gente está hoje aqui falando, que com sucesso nosso produto aí, viajando, só que todo mundo teve, talvez até mais erros que acertos. Aí eu não sei se o Rafael como é que foi assim quando começou começou já com Quero Ficar Rico, né? Isso. Não foi sempre uma curva reta, ascendente, ou teve algumas dificuldades? O meu maior erro, na verdade, com Quero Ficar Rico foi eu ter demorado a investir nesse conhecimento para crescer nesse tipo de mercado. Foi a me deixar limitar pelo que eu estava conseguindo naquele momento, não só de financeiro, mas também reconhecimento, e não ter investido mais para poder escalar ele, para poder crescer ele desde o começo. Então, assim, eu já tinha um bom conhecimento para, ter feito meu próprio produto já com mais tempo, de ter expandido ele no sentido de, ter feito mais parcerias, de ter me dedicado profissionalmente a ele. Eu demorei muito a tomar a decisão de me dedicar profissionalmente a ele e exclusivamente a ele, que é o que eu faço hoje em dia. Ficou um bom tempo trabalhando fora até trocar, Olha, esse vídeo está sendo gravado agora aqui em janeiro de 2014. Eu fiquei até outubro de 2013, eu dividia minhas atividades com Quero Ficar Rico com o trabalho. Então, assim, isso é um ponto que muita gente tem dificuldade. Eu largo meu emprego ou será que continuo trabalhando? E não tem uma fórmula para isso. Assim, você não, quando eu estiver ganhando X eu vou largar. Não, você tem que largar quando você estiver se sentindo confortável para poder fazer aquilo. E se você tiver aquele negócio, se você está em dúvida, é porque tem alguma coisa que está bloqueando. Pode ser até que você não confie tanto na sua qualidade. Então, se você não confia que você vai conseguir entregar esse resultado para você mesmo, então talvez não seja bom você largar mesmo, não. Porque tem gente que faz, eu vou largar e começar tudo agora. Cara, não é assim. Eu acho que você não pode largar tudo e começar tudo do zero. Você tem que tentar encontrar um meio termo, ver um caminho, estudar, começar a colocar algo em prática, tipo, agora tá... Não é que você pode ser até que você não esteja nem tendo retorno financeiro que vai pagar suas contas ainda, mas assim, do tipo, agora eu tô começando a enxergar para onde isso vai, cara. Isso. Porque o que não pode é as pessoas olharem a conversa da gente e falarem, caramba, velho, esses caras estão aí agora
tudo novos, menos de 30 anos de idade, estão lá em San Diego, 19, nos Estados Unidos. 22, 19. Tranquilão, e então... É que eu tenho barba, né? Se eles podem, eu posso. Se a gente pode, você pode, é claro que pode. Mas a grande questão é, o que é que você está fazendo para poder fazer isso daí? Para poder alcançar esse resultado. Então, você não pode simplesmente, vou largar tudo e fazer. Você tem que se preparar para isso daí, e aí tomar essa decisão. Só um cara. adendo, para falar como cada um tem o seu caminho, eu fiz exatamente, mas eu sou imbecil, então não siga o Rafael, que ele sabe mais do que está falando, porque eu fiz exatamente isso. Eu sou formado em arquitetura. Depois de um mês, eu comecei a olhar, eu queria montar um negócio, porque eu sempre gostei de computador online, só que eu achava que ia ser junto com a arquitetura. E foi aí que eu comecei. Comecei a pensar, como é que eu monto alguma coisa da arquitetura para expandir meu escritório na internet. E me apaixonei, foi ali, assim, me pegou, é isso. Aí eu, em uma semana, eu decidi que eu ia largar totalmente a arquitetura. Mas pelo menos você tem e absoluta, me dediquei. Você tem absoluta confiança em você. Eu fui... Isso aí vale muito. Legal. Isso aí vale Aí eu fui, Você mas larguei- queimou as pontes. Como Queimei diz, as pontes. Foi Foi o assim, vídeo do fui Érico reto. Rocha, né? Que fala queimar as pontes, né? É isso? É muito interessante o que você falou. Sim, queimar as pontes, que é, por exemplo, você tem Ou seja, eu duas conheci como ilhas queimar os ligadas navios. por uma ponte. Não, mas a gente Que, tipo, que queimar eles a falam ponte. que quando, acho que foi Colombo, sei lá, quem veio pra América, aí os caras, vamos ver se dá certo. Não. Aí ele destruiu os navios Pra não voltar. pra não ter opção de voltar e ter que fazer dar certo aqui. Nesse É a caso, mesma era ideia. Obrigado, guerra. Colombo, senão nós não existiríamos. Bom, mas da mesma forma que o Rafael largou o emprego dele, o Bruno se formou, no meu caso, eu tive que largar a faculdade no meio, né, da faculdade. E eu queria largar desde o primeiro período, mas por que eu não fiz isso? Porque naquela época, como o Rafael disse, eu não tinha certeza se aquilo ia dar certo, não via um caminho. E depois de alguns anos de lá, lutando na faculdade, vendo que aquilo ali não era o caminho legal e sabendo que o caminho online já tinha um retorno e tinha um futuro, conseguia ver melhor esse futuro, aí eu decidi queimar minha ponte. E quando você queima a sua ponte, muita gente vai criticar você. Muita gente vai achar que você é maluco, que você está fazendo algo errado, vai falar contra você, vai tentar te colocar para baixo. Mas se você sabe do caminho que você quer seguir, se você consegue visar, né, o que você tem lá na frente, é só questão mesmo de correr. Sim, interessante. Eu também, antes de começar mesmo, fixar no site, eu fazia outros sites para outras empresas, tinha uma agência que fazia isso, e prestava consultoria também, de um pouco de SEO e tudo mais. E chegou uma hora também que eu precisei falar, não compensa mais para mim, né? Não tem mais aquele custo de oportunidade, né? Sim. Eu tenho que focar no meu negócio, eu quero isso, eu tenho que largar isso, deixar, abrir mão de muitos clientes e tocar, ter o foco, né? Poder fazer. Definir, né? Até isso, o Henrique estava falando antes que muita gente vai criticar, para ter uma ideia de como eu sabia que isso ia acontecer quando eu larguei a arquitetura e comecei a trabalhar 100% marketing, empreendedorismo digital. Eu demorei 6 meses, que eu não contei pra ninguém. Eu contei, na verdade, para 2 amigos meus. Os meus pais não sabiam, é verdade. Eles vinham me perguntar, ei, Bruno, como é que tá o escritório? Ah, não, tá bom. O projeto tá bem legal. Não estava mais fazendo e eu demorei 6 meses para contar, porque eu não queria, porque assim que acontece, alguém ia me olhar e perguntar, mas tu tem certeza? Claro que eu não tinha nenhuma certeza. Eu larguei tudo e resolvi arriscar. Eu demorei 6 meses, só depois de 6 meses que eu já estava ganhando alguma coisa, que eu já conseguia ver o caminho. Então, eu fiz você o acreditava, né? Mas eu só acreditava fazer eles sem ver o acreditar caminho. Eu dei o era mais passo. difícil, Por isso né? que eu falo que eu sou um imbecil. Mas eu dei o passo, que nem tinha um joguinho antigo que tu ia dar o passo e tu não via a próxima pedra pra pular. E tu tinha que pular na esperança que aquela porcaria ia aparecer. Foi mais ou menos assim. Porque eu não conseguia ver ainda o caminho, mas eu acreditava que eu ia dar um jeito. Sim. E aí quando eu consegui começar a ver o caminho, aí eu falei para os meus pais e comecei aos poucos a falar para as pessoas que eu tinha largado tudo. Mas os primeiros 6 meses, eu não falei para ninguém. Eu ficava segurando, trabalhando sem parar, porque eu não queria alguém me questionando, me criticando a minha decisão, porque sempre eu sabia que ia ter e que aquilo ia só me colocar para baixo. Não era o melhor jeito. Muito bom. Mais alguém quer acrescentar verdade. alguma história de terror? Ontem à noite, quem sabe, assim? Alguém quer comentar sobre isso? Não, eu quero. Definitely not. Definitely not, Jonathan. Essa fica Essa- só quem veio pra San Diego vai ficar sabendo. Isso é ótimo. Gente, papo muito bom. E eu acho que a gente poderia ajudar mesmo quem está na dúvida, assim, inspirar, né? Para começar é muito difícil mesmo. Para começar, olha,
que a gente já passou, né? É difícil saber o que fazer, tem muita informação, muita alternativa, Mas o importante é, se você gosta disso, você gosta do que você está fazendo na internet, você tem certeza disso, vai fundo, investe, faz o seu melhor que vai dar certo. Não tem como. Acho que não tem como dar errado, tem? Se você fazer um bom trabalho, se você gostar disso. Enfim. Eu gosto de uma frase, uma vez, eu acho que foi o Tony Robbins que falou, que ele pergunta assim, se uma criança está tentando aprender a caminhar, você acha que ela teria chance de não dar certo? Não, ela ia começar até ela aprender a caminhar. E a mesma coisa, vai errar, vai cair, vai ter problema, mas uma hora vai começar a aprender a caminhar, a correr, e depois a chance que a gente tem, o estilo de vida realmente faz valer tudo a pena. Mas com certeza não dá para prometer que é fácil, porque não é, que não vai ter problema, que não vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar, mas em compensação, o ganho, o pessoal de finanças aí que me ajudem, o risco, lucro... Então, pode ter retorno sobre o investimento. Retorno sobre o investimento. ROI. Realmente, eu acho que faz tudo valer a pena. Acho que essa é a minha mensagem final. Bom, e poder fazer o que você gosta, né, cara? Acho que é o mais interessante também, né? Eu acho que o gancho é justamente esse daí, né? Porque às vezes as pessoas vêm, a gente faz, poxa, eu quero fazer exatamente isso, mas pensando no estilo que a gente leva e não no trabalho que a gente desenvolve. Então não adianta só você gostar do estilo que a gente leva. Você tem também que gostar do trabalho que é desenvolvido por a gente. Então você tem que gostar de quê? De criar um produto digital, de desenvolver o seu negócio através da internet. Então o principal é você gostar disso daí. Então se você gostar de fazer isso e não fazer só porque isso daí dá dinheiro, se você entrar nessa área, nesse mercado, pensando só em dinheiro, dificilmente você vai conseguir ter sucesso. Você tem que pensar pelo menos no longo prazo. Sim. Foi o meu caso. Eu comecei pensando só dinheiro. Você pode até achar algum filão assim que você consegue dar certo e aí você vai encontrar dois problemas. Ou ele vai dar errado porque aquilo é um caminho que não dá certo mesmo. Vai ser corrigido. Ou vai ser uma coisa que por não lhe dar prazer, você vai terminar deixando uma hora ou outra. Ou vivendo frustrado com isso daí. Como tem muita gente que vive frustrado com o próprio trabalho que tem. Passa aí, até com muito dinheiro às vezes. Sim, muito dinheiro, claro. Você vê aí pessoas que são diretores de empresas que ganham dezenas de milhares de reais por mês. E são frustrados, seja porque não consegue se dedicar à família, não consegue se dedicar aos amigos, e aí tenta compensar isso daí só por questão de grana, com sei lá, o que quer que seja, mas assim, com muitos bens, carros, apartamentos, mas o cara não faz nenhuma viagem que não seja uma viagem de negócio. Então assim, eu acho que a grande sacada é você pensar em algo que você gosta, e se o que você gosta tiver no mercado que a gente trabalha, nesse mercado digital, ou puder ser inserido nesse mercado, vá em frente. Se você conseguir fazer o que você gosta, se dedicar a isso daí, é certo que você vai ter sucesso. Então, assim, você tem que se preparar para isso daí, mas vai dar certo. Acho que é essa. Henrique, alguma frase de efeito? Ou só podemos fechar? O Henrique aqui colaborando muito com a nossa... Tá muito frio. Tá muito frio. Vocês estão boa, eu tô. Pô, eu não tô com muito frio. E olha que eu tava frio. Gaúcho, tchê. Mas o pior é que eu tava o fim de semana inteiro com frio. Porque eu voltei da porcaria da viagem, acostumei com calor. E eu tava a participação do Henrique foi a lá Frank Kern. O cara... Ou seja, top, né? Top. Só largou um comentário na hora certa. Porque precisava. E nada mais. E nada mais. Então vamos fechar aqui? Vamos. Então, nos agradecemos, Rafael Seabra, Samuel Moreira, Bruno Piscinini e Henrique Carvalho. Agradecemos você por estar aqui assistindo e compartilhando. Não sei onde vai estar nessa página, se tiver algum botão, se cadastre, provavelmente você vai cair numa lista, se inscreva no canal se você que tiver, gostou, compartilhe. Deu curtir, se você não gostou, deu não curtir também, mas dê o seu feedback. Deixe seu comentário. Pra gente saber. Mande pras tias, pras vô, pais, avó, amigos. Não, é sério, talvez você tenha algum amigo que compartilhe. tá precisando também do incentivo desse para crescer na internet, tá precisando, tá querendo saber se tem como ou não. E a gente sabe como é difícil no começo, a gente passou por isso, como você ouviu aqui a história, então a gente entende. Então, quiser nos ajudar, se inscreva no canal, compartilhe aqui o vídeo, que realmente para espalhar a mensagem e ajudar ainda mais pessoas. Então fechamos aqui, agora vamos... Fechou. Porque senão vão morrer de frio aqui as pessoas, né? Então, complicado. Mas muito obrigado mesmo, um grande abraço. Falou, pessoal, até mais. Até a próxima.